Bom, pessoal, então vamos lá. Então, considerações de projeto. Bom, o que nós temos nesse item? Então, até agora, nós vimos as partes mais conceituais, né, de manual de deslizamento, as teorias, as nomenclaturas, né, os esforços ali que existem, o que é um lubrificante, viscosidade, essas coisas assim, né? Então, mais conceitos. E agora, nós vamos ver, então, a parte prática, né? Então, as considerações de projeto. Então, essas considerações de projeto, elas existem, né? Para que a gente possa desenvolver, né, o Mancal de uma forma correta. Então, existem variáveis fornecidas ou sob controle do projetista, né? Quem vai definir isso é o cara do projeto, né? É o quem está lá fazendo, pensando a máquina. Quais são essas variáveis que a gente tem controle? A gente tem controle da viscosidade. A gente diz, ó, vou usar um óleo tal, vou usar uma graxa, vou usar um lubrificante sólido, né, um grafite, enfim, por causa da minha aplicação, tal. Isso tudo que vai definir, como projetista. Outra coisa que está sob controle do projetista é a carga por unidade de área projetada do mancal, carga P. A carga que está ali sendo aplicada àquele mancal. Aí vocês vão ter que usar conhecimentos dele. Provavelmente de mecânica dos sólidos, mecânica geral, decompor o esforço e saber a carga naquele mancal. Outro fator muito importante, né, uma variável que a gente consegue mensurar facilmente, é a velocidade. Ah, tu sabe que aquele mancal tem um eixo na ponta dele, um motor elétrico na ponta dele, que é um motor de 4 polos que está a 1.800 RPM. Né? Ah, é um motor 8 polos, está a 900 RPM, aí tem uma engrenagem aqui, uma ali, faz lá o cálculo da relação da engrenagem, sabe que aquele eixo do mancal está a 200 RPM trabalhando. Então, a velocidade, né, a rotação a gente sabe. E com o diâmetro do eixo, a gente consegue achar a velocidade tangencial. E as dimensões do mancal, né? O R, o C, que é folga, o beta, que é o ângulo, né, do mancal, e o L, que é comprimento. E aí, quais são as variáveis dependentes ou fatores de desempenho? Tá? Então, essas são as variáveis que dependem desses fatores que a gente mencionou aqui. Coeficiente de fricção depende da viscosidade, depende da velocidade, depende da dimensão. Aumento da temperatura, também, viscosidade, carga, dimensão, velocidade. Razão de fluxo, de volume de óleo, também, viscosidade, dimensões. Espessura mínima do filme, também, viscosidade, carga. Então, esses são as variáveis que dependem, né, desses outros fatores. Beleza. Então, uma das primeiras coisas, né, que a gente determina aqui, nessas considerações, é a velocidade, N. Tá? Que a velocidade N, ela significa velocidade angular significativa, tá? No qual ela visa, então, ter uma velocidade, digamos que resultante, vamos dizer assim, que é uma soma do módulo, né, da velocidade angular do munhão, do eixo, a velocidade angular do mancal e a velocidade angular do vetor de carga. Né? Porque às vezes a gente pode ter, por exemplo, o eixo girando, mas o mancal também está girando. Né? Tem essa possibilidade. E aí consegue, então, achar a velocidade real. Dentro desses critérios de projeto, né, que a gente vai ver, das considerações do projeto, nós temos o critério de Trampler, que é um cara muito conhecido, né, pelos projetos de rolamentos. E uma das
orientações dele, digamos assim, é a espessura mínima do filme, que é o nosso H0. Ele tem que ser maior que 0,00508 mais 1,0 vezes T, vezes o diâmetro, tá? Diâmetro do mancal. Então, esse tem que ser a espessura mínima do filme para evitar o acúmulo de partículas na superfície retificada. Assim, né, o outro critério que ele nos dá é a temperatura máxima que esse óleo, esse lubrificante, tem que atingir, que é 120 graus Celsius. Tá? A temperatura máxima. Ainda, ele define a carga máxima para limitar o desgaste na inicialização, tá? É aquele desgaste, né? Quando uma cauda de deslizamento está parado, tem um contato metal com metal, né? Então, nessa inicialização, ele colocou que a carga estática, a carga estacionária, não estática, estacionária, sobre L vezes D tem que ser menor do que 2068 kPa. Beleza. O fator de projeto mínimo na carga em execução, né, que é o nosso fator de segurança, maior que 2. Tá? Então, tá bem. O coeficiente de segurança bem tranquilinho em 2. Né? As relações das variáveis. Tá? Então, Albert e John usaram uma técnica de interação para resolver a equação de Reynolds, né? Uma equação que a gente viu nas aulas passadas, que rege, então, essa parte. Ao todo, né, esse estudo que eles fizeram, então, usaram o computador, isso aí foi nos anos 1950, então, o computador estava começando a existir, né? Fizeram tudo por programação, né? Imagino, devia ter sido tudo naqueles cartão, né? Furado, enfim. E eles chegaram, então, em 35 gráficos e 6 tabelas, tá? Que faz a relação entre as variáveis. Basicamente, o tamanho do mancal, a relação largura-diâmetro, largura do mancal-diâmetro, e o número de Summerfield, que é um número adimensional com base em algumas variáveis, né? Velocidade, não lembro da fórmula de cabeça, mas com base em alguns fatores. Esse texto, então, né, esse livro, ele inclui gráficos da parte 3, né, desse trabalho deles, tá? Algumas considerações que eles fizeram, né, algumas coisas que eles assumiram. Eles assumiram que os rolamentos eram infinitamente longos, portanto, nenhum vazamento lateral. Eles assumiram rolamento total, tá? Então o beta lá é 360, né? Assume que o filme de óleo se rompeu quando a pressão do filme chegou a zero. Beleza, essas foram as considerações dele. Agora, a gente começa gráfico por gráfico. Claro, aqui, nesse livro, ele selecionou só os gráficos mais gerais, mais importantes, né? Mais didáticos e mais utilizados. Mas existem, né? Foi falado ali 45 gráficos. Aqui eu acho que são uns 10. Primeiro é o gráfico da viscosidade, tá? Então, como nós já falamos lá, no meu velho exemplo da banha, né, a viscosidade claramente é uma função da temperatura, né? Os gráficos, então, da figura 12, 13 a 12 e 14 são gráficos comuns de viscosidade. Eita, botei fim aqui, desde o passaporte.
nós temos, então, uma viscosidade absoluta em milipascal por segundo, vezes segundo, e a temperatura, né? E aqui nós temos um lubrificante grau sai 70 até o grau sai 10, né? Um lubrificante, digamos, popularmente conhecido como mais grosso para o mais fino. Aqui os multiviscosos, né, também, do mais grosso para o mais fino, assim, popularmente falado, né? Isso aqui é o ajuste dessa curva, que a gente vai poder ver. O próximo gráfico, então, ele é sobre a espessura mínima do filme, né, do filme de óleo e a taxa de excentricidade. Tá? Então, aqui nós temos, ó, que eu falei para vocês, o número de Sommerfeld, que é uma função do raio, da folga, pressão, carga, né? Rotação e viscosidade. Tá aqui, o número de Sommerfeld. Então, esse valor a gente calcula, né? E outro valor que geralmente nós utilizamos é esse aqui, ó. Não o infinito, né? A largura sobre o diâmetro. Né? Olhando o mancal de cima. Né? Ele tem uma largura. Beleza? E o diâmetro do eixo, né? O diâmetro do mancal ali, né? O diâmetro do eixo do mancal, por ter uma folguinha muito pequena, né? Dá para te usar tanto o diâmetro do eixo, o diâmetro do mancal, o diâmetro interno do mancal, porque é irrisório, né? Então vai dar um valor muito, muito próximo. Então, esses dois valores, o número, isso vai acontecer, acho que para todos os gráficos, agora que vem depois, a gente precisa, então, desses valores, né? Esse valor aqui, então, L sobre D, e o número de Sommerfeld. Com isso, por exemplo, Sommerfeld 2. 2, tá aqui. E um L sobre D, D1. Qual é a razão da excentricidade? Aqui. Aí em torno de 0,5. Qual é a variável de espessura mínima do filme? Aí, puxaria aqui. Em torno de 0,92. Então, com esses dois valores, a gente conseguiria achar. O que a gente faz com a razão da excentricidade? Que é aquela coisa assim. Não lembro a fórmula de cabeça agora, mas a razão da excentricidade... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. A razão da excentricidade é igual a o E, que é propriamente dito a excentricidade, sobre o C, que é a folga. Tá? E a espessura mínima do filme, tá? Que é o H0, ela é igual... variável da espessura mínima do filme, H0 sobre C. Tá? A gente vai ter, com esse H0 sobre C, a gente vai ter... Peraí, apaguei. A gente vai ter um exemplo daqui a pouco sobre isso. H0 sobre C vai estar aqui igual a 0,9, por exemplo. Tá? Aí, nós temos aqui no caso H0 sobre C igual a 0,9. Sabendo a folga, né, passo o C multiplicando e a gente vai ter o H0. Assim como a excentricidade. Tendo a taxa, a razão da excentricidade, a gente passa multiplicando a folga e vai ter realmente a excentricidade. Tá? Aqui, posição da espessura do filme. Então, em graus. Tá? A posição da espessura mínima do filme. Em que posição nós temos a espessura mínima?
É isso que se quer saber nesse ponto. Também, número de Sommerfeld, né, o número característico, e os valores nas linhas aqui, a razão L sobre D. L sobre D. Beleza? E aí vai ter aqui, por exemplo, 0,1 e 1 está aqui, 48 graus. Coeficiente de fricção, então, tá? Também a gente consegue com o número característico, né, de Sommerfeld, o S. A questão aqui dos valores, né, da relação L sobre D novamente. E com isso, né, então pegando um ponto aqui, a gente vai ter ali 7,5, a variável do coeficiente de fricção, tá? Variável do coeficiente de fricção, R sobre C, F. Aí também, vou ter que, com esse valor aqui, a gente vai passar multiplicando e nós vamos ter o F. Mesmo esquema. Variável de fluxo, também, número Sommerfeld, razão L sobre D, e vamos ter uma variável de fluxo, que é Q sobre R vezes C vezes N vezes L. Também, com o valor dado aqui, vamos isolar o Q, por exemplo, e vamos ter o fluxo de lubrificante. Agora, a razão do fluxo lateral em relação ao fluxo total, né? Aquele fluxo lateral, fluxo que sai do mancal de deslizamento, em relação ao fluxo total. Então, é uma relação, né, do fluxo lateral, que é o QS, S de side, né, que é lado, sobre Q, que é o fluxo total. E aqui embaixo, o número Sommerfeld, e aqui também a relação L sobre D. Beleza? Joia. Pressão máxima no fio. Também importante. Opa. Pressão máxima no fio, número Sommerfeld, relação L sobre D. E vamos ter lá P sobre P máximo. E aí a gente vai achar a pressão máxima. A posição de término do filme. Tá? Número Sommerfeld, valores de 1/2, 1/4, né? Da relação do mancal. Vamos ter, então, para posição P0, vamos ter esse com as bolinhas abertas, né? Esse aqui, por exemplo. E a posição de término do filme máxima com as bolinhas pretas. Beleza. E aí, na esquerda, a gente vai ter a posição 0, né? E aqui, a posição máxima da pressão do fio. Tá? Aí, desse lado, né, tu bate aqui nesse aqui, tu puxa para cá, tu vai ter a posição, tu vai bater nesse aqui, tu vai puxar para cá. Digamos que seja isso. Beleza, essa é a pressão na película, né? Pressão na película do fio. Bom, isso aí. Bom, então vamos para o exemplo de utilização dessas tabelas. Exemplo 12.1,
0,1. Determine H0 e E utilizando os seguintes parâmetros. H0 e E. H0, espessura mínima do fio. E, excentricidade. Utilizando os seguintes parâmetros. Viscosidade, 0,2756 Pascal por segundo. Rotação, 30 revoluções por segundo. Carga no mancal, 2.210 newtons. Raio do eixo do mancal, 19. Folga, C, 0,038. E L, comprimento, 38. Primeira coisa, então, vamos fazer a pressão, que é carga sobre área, né? Vamos pensar, então, carga sobre área. Área projetada do bunhão, né? Seria, então, o raio vezes duas vezes o raio vezes a largura. Então, vamos pensar, pegar um mancal de cima, essa é a área projetada do mancal. Né? Então, a gente vai ter no raio vezes E. Com isso, nós vamos ter 1,53 MPa. Ok? Beleza. Pressão, P. Fechou. O número de Sommerfeld, né? Calculou a pressão para achar Sommerfeld. Era o único dos valores aqui que nós não tínhamos. Era a pressão. Então, Sommerfeld é raio sobre folga, 19, que é o raio, sobre a folga 0,038, isto elevado ao quadrado, vezes viscosidade, está aqui, 0,2756, vezes a revolução por segundo, 30. Aqui tem que cuidar quando dão em RPM, tá? Que é minuto, né? O C é C não, P, pressão. 1,53 vezes 10 a 6. Isso vai nos dar um número de Sommerfeld 0,135. E o L sobre T? O D é o diâmetro. Nós temos raio, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nós temos L, 38, sobre D, que é 2 vezes 19, né? Que vai dar 38 também, que vai dar 1. Entrando na figura, agora eu vou voltar. Okay. Entrando na figura, então nós temos Sommerfeld 0,135, né? 135. Aqui assim, ó. E um L sobre D de 1. Opa. Aqui, ó. E agora nós puxamos para os dois lados, né? Variável de espessura mínima sobre C. Então, vamos lá. H0 sobre C igual a 0,42. E por outro lado aqui, razão de excentricidade 0,6. 0,62. Razão de excentricidade, que é também, que é o E sobre C, 0,62. Fechou. Vamos ver se era isso que eles pegaram lá no exercício? Não sei.
0,42 e 0,58. 42 eu acho que não estava certo, 58 nós temos uma fraquejada. E aí, então, o H sobre C igual a 0,42, vamos passar multiplicando o C, vamos ter o H0. O C nós temos, tá aqui, ó, 0,38. E a excentricidade é a mesma coisa, vamos passar multiplicando também. Então, antes aqui, né? Espessura mínima do filme, H0 é H0, 0,42 vezes 0,038, 0,016. Aqui também, espessura, excentricidade também passa multiplicando, né? Aqui a fórmula, só passou multiplicando este C, que é a folga, para cá, e aí vamos ter excentricidade 0,022. Então, com a interpretação dos gráficos, a gente chega no resultado desse exercício. Próximo exercício. Usando os parâmetros do exercício 12.1, determine o coeficiente de fricção, o torque para vencer a fricção e a perda de potência por fricção. Então, usando os mesmos valores, a gente vai entrar, né, usando o Sommerfeld de 0,135 e L sobre D igual a 1, a gente vai entrar na outra, na do coeficiente de atrito, coeficiente de fricção. Aqui. Nessa aqui, então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 135, também aqui, e lá no... Opa! E lá no 1, tá aqui. 3,2. Né? Mas é essa relação aqui, ó. R sobre C vezes F igual a 3,2. Se nós formos lá no exercício, 3,5 ele usou. F igual a 3,5 vezes C sobre R. Substituindo esses valores, né, nossa folga é 0,38. E o R é 19. Nós vamos ter o coeficiente de atrito de 0,0070 milímetros. Mais A. Coeficiente de atrito em milímetros. Que jeito, né, pessoal? Então, quem tem o livro aí, pode dar uma leve riscadinha em cima do milímetro. Leve. É só para dizer que não é milímetro, né? Pensando aqui, ó, 3,5 é adimensional. F F C sobre R, né? São ambos em milímetros. Aí vai sumir essa unidade, né? Ok. O torque de fricção do moinhão. Tá? O torque é igual ao coeficiente de atrito vezes a carga vezes E. A carga nós tínhamos lá, né? 2.210. O R é 0,019 metros. E o coeficiente de fricção a gente acabou de achar, né? Então a gente vai ter um torque de fricção no moinhão de 0,029 Nm. Agora eu fiquei na dúvida se é 0,029 ou 0,29. Uma coisa está errada. Vamos ver. Tem 3 casas decimais aqui, mais 3 dá 6. 4 por 2. Está errado? É 0,29. Fazendo a calculadora só para garantir, né? Eu fui só contando as casas decimais aqui. 0,007 vezes
2.210 vezes 0,019. 0,29. Corrijam aí também, um risquinho, e arranquem esse zero a mais aqui. É 0,29. Vocês estavam com saudade do Shigley, né? E seus erros. Aí ele. Na 10ª edição tá certo. Ok. Obrigado aí, pessoal. 8ª edição tá errado. Tá errado só nesse momento aqui, ó, né? Porque agora ele vai usar a perda de potência, né? E sabendo que a perda de potência, então, HP loss aqui, né? T vezes N vezes 2π, né? Aí, tu vai ter torque vezes rotação vezes 2π para transformar, né? A rotação em RPM para velocidade, né? E aí o torque junto vai ter, então, 54,7 watts de potência perdida. Tá? É isso aí. Então, essas são as respostas do exercício. 0,29, 0,0070 e a potência perdida de 54,7 watts. Beleza. Show de bola. Na sequência, mais um exercíciozinho. São 4 nos exemplos, né? Mais um. Agora, esse, então, para nós utilizarmos o gráfico de fluxo. Tá? Então, seguindo os mesmos parâmetros do 12.1, determine o taxa de fluxo volumétrico, que é total, Q, e a taxa de fluxo lateral, que é S. Para estimar o fluxo lubrificante, coloque lá na figura do 12,19, utilizando Sommerfeld 0,35, nós já calculamos lá no primeiro, e o L sobre D de 1. Tá? Então, se nós formos lá, novamente, eu não vou ir, tá? Só vou olhar aqui no meu. 135, mais ou menos por aqui. LD igual a 1. 4,3. 4,28. Eu juro que eu não tinha olhado antes. E o valor de 4,3 é Q sobre R vezes C vezes N vezes L. Isso aqui é o 4,28 que está ali, né? Valores de Q, então? Que é o que a gente quer. Fluxo total. Perfeito. R temos. Então, vai ser tranquilo. O C temos, o N temos, o L temos. Beleza. Com isso, a gente chega no Q. Isolando aqui, né? Passando toda essa parte de baixo, aqui para cá, multiplicando. A gente tem o quê? Tem 13,28 vezes 19 vezes 0,038 vezes 30 vezes 38. Temos, então, 3.523 milímetros por segundo. Tá? Que é fluxo volumétrico. Né? Milímetros cúbicos por segundo, desculpa. Na próxima figura, na figura 12,20, a gente tem aquela relação QS sobre Q. QS sobre Q? QS sobre Q. Que é a relação, então, entre o fluxo lateral e o fluxo total. Também, se entrarmos lá, no número de Sommerfeld, L sobre D, puxarmos, né? Vamos ter lá 0,655. Logo, com o que nós calculamos aqui, passamos, multiplicamos, vamos ter 2.308 milímetros por segundo. Esse era para vermos aí a aplicação dessa tabela. Mais um, o quarto. Nós temos, então,
usando os parâmetros do exercício, né? Consome o fio de 0,31, L sobre D igual a 1. Encontramos P sobre P máximo, figura 21. P sobre P máximo aqui. Era 1,35 e 1. Aqui assim. Aqui assim. 0,42? Não sei. P sobre P máximo, 0,42. P sobre P máximo. Ah, exato. Muito bom isso. 0,42. Eu não tinha olhado novamente. A pressão máxima, portanto, é P sobre 0,42. O P nós calculamos lá no primeiro exercício, que era a pressão sobre a área projetada, né? Então, 1,531 sobre 0,42 igual a 3,645 megapascal. Se quiséssemos achar as localizações das pressões máxima e de término, tá? Aí nós vamos ter que ir naquela figura 1222, tá? E aí, que é a figura, vou voltar lá, aqui, 1222. 1222. Pressão máxima e a pressão de término. Pressão de término do filme, pressão máxima aqui. Aí cada um tem os da bolinha preta, das bolinhas brancas. Vamos lá, 0, 35 e 1. Cadê a reta? Tá uma reta, né? 0, 35 mais ou menos aqui. E 1. 0,76. Tá? Para pressão de término. Então, vou botar aqui, ó. Teta P0. Opa. 0,76. Que 0,76, gente? Tô doido. É tudo 0, alguma coisa. 76 graus, né? Mais ou menos. 76 graus. E o outro aqui? O outro, 0,35. As bolinhas preta. O 1. Aqui. 20, 15, 16, 17, 18, 19. Opa! Não. 15. Mais ou menos uns 16,5. Escrever máximo é complicado. Igual 16. Opa. 16,5 graus. 76 e 16,6. 75 e 18,5. Foi ali no... muito próximo disso. Tá? Beleza, então, pessoal. Ok? Terminamos isso. Esta parte. Agora, pessoal, então nós teríamos ficar a orientação para vocês, se um dia se deparar com isso, o aumento da temperatura do lubrificante, que é uma parte bem complexa, digamos assim. E aí, nessa disciplina, numa disciplina da graduação, não vai entrar, porque fala toda a parte. Tem que juntar elementos com termodinâmica, com transferência de calor. Tá? Mas é bem importante, né? Que em muitos casos existe um radiador para o óleo do motor, não, do óleo de uma transmissão, por exemplo, que a temperatura ela sobe muito, né? Naqueles momentos ali, né?
ou no desenhar a peça, no desenhar uma caixa que vai ter óleo, né, o pessoal já faz uma caixa aletada, né, com muitas aletas para aumentar a área de troca de calor e fazer essa troca mais eficientemente. Beleza. Depois disso, pessoal, então, nós se encaminhamos para a última parte dessa disciplina, tá? A parte sobre mancais de deslizamento, mas sem lubrificação. Só aqueles mancais que eles usam materiais com bucha, né? Então, é um mancal que tem uma bucha, e essa bucha ela é de algum material, por exemplo, de bronze, material de teflon, nylon, enfim. Então, não vou dizer nos primórdios, né, mas quando nós não tínhamos, vamos pensar, o petróleo. O petróleo ele foi descoberto quando? Né? Não é tanto tempo assim. Né? Vamos pensar aqui, até procurar no Google, petróleo. Descoberto. Os primeiros poços foram perfurados em 1858. Tá? 1858. Primeira Revolução Industrial, 1760 a 1840. Então, quando terminou a primeira Revolução Industrial, começaram a escavar os primeiros poços de petróleo. Vou passar aqui o slide. Então, a primeira, só uma contextualização, né? A primeira Revolução Industrial terminou em 1840. Já o petróleo, está aqui perto, foi em quase 1860. Horrível, né? Você sabe. Então, tem um delay aí de anos, né? Sem o petróleo. E a primeira Revolução Industrial, vocês lembram melhor do que eu, a primeira Revolução Industrial foi a dos teares mecânicos, né? Então, que foi aquela automatização, antes o pessoal, para fazer uma roupa lá, era um sacrifício, né? E aí, com a primeira Revolução, começou-se a ter os teares mecânicos, enfim, tá? Então, aí, por que eu estou falando isso, né? Porque como é que nós íamos utilizar óleo? Ah, vamos fazer uma calda deslizante aí, de lubrificação forçada. Não existia, né? Sabia que existia petróleo, que dava para tirar, mas quando que criaram o óleo lubrificante, né? Então, vou botar aqui, data de criação, primeiro lubrificante mineral. Tá? Então, não tinha, né, esse óleo, né, um óleo bem produzido, enfim, não existia. Mas sabia-se, né, também que os antigos já utilizavam, na época do Egito, utilizavam alguma lubrificação, tá? Então, sebo de boi, banha, né, isso aí o pessoal utilizava porque sabia que que melhorava lá o deslizamento, lá, o pessoal fazendo as pirâmides lá, botava as pedras em cima do rolo e ia fazendo, tá? Mas beleza. Então, muitas aplicações até hoje utilizam mancais de deslizamento, sem lubrificação, que chamam, então, de mancais de contorno lubrificado. Bom, então, já começamos isso, né? Já começamos com uma tabela 12.5,
aonde a gente fala sobre as cargas desses típicas, né, para mancais. Então, termo de carga unitária, né? Então, para motor diesel, motores elétricos, turbina a vapor, motor de engrenagem, motores automotivos, compressor de ar, bombas centrífugas. Depois, temos uma tabela de algumas características das ligas de mancal. Tá? Existem diversas ligas, tá? Babbitt, à base de estanho. Babbitt, à base de chumbo. Babbitt, à base de estanho. Babbitt, à base de chumbo. O que é Babbitt? Tá? Babbitt é um tipo de... Tem um material, e aí tu faz uma deposição de outro material em cima daquele mancal. Por exemplo, tem um mancal de aço, eu faço uma deposição de chumbo em cima daquele material, tá? Para melhorar a propriedade de corrosão, propriedade de desgaste. Isso é Babbitt, né? O Babbitt pode ser feito, por exemplo, por aspersão térmica, né? Que é um processo que tu dá um jato do metal em alta temperatura e ele adere naquela superfície. Então, aqui, espessura, número, sai, né? A razão de folga, recomendada, capacidade de carga e a resistência à coisa. Também, os tipos de mancais. Tá? Mancal de bucha sólida, aquele que a bucha ela é do material, por exemplo, a bucha de bronze. Então, toda a bucha ela é de bronze. Ou bucha forrada, né? Que é, por exemplo, a bucha de metal, de aço, mas eu só faço de bronze essa parte mais preta aqui, né? Interna, essa parte interna aqui. Economizo o bronze, que é caro. As buchas com flange, tá? Então, que são muito conhecidas, né? Tanto essa com flange e essa reta. A com flange, beleza. Aqui no corte vocês vão ver que ela tem um flangezinho, né? Existe também. E a reta, que está aqui, que também tem essa abinha, né? Beleza. Essas duas últimas aqui, as de baixo, elas são utilizadas, né? Quem gosta de mecânica automotiva, em virabrequins de carro, né? Na parte de baixo, ali onde vai o virabrequim, no bloco, né? Que são conhecidos como casquilho ou bronzina, né? Essa parte. Existem também mancais de deslizamento, mancais de escora, tá? Que é tipo um rolamento axial, só que para deslizamento, né? Então são duas partes axiais, tem um rotor, tem uma parte que é pastilhas, né? E aí faz essa transmissão de movimento também. Caixa ou Y? Oi? Usa em caixa em si. Caixa? De transmissão. Ah, tá. É verdade. Carros automáticos, né? Carros automáticos tem bastante. Domingo passado no Autosport, acho que foi domingo. Acordei cedo, fiz meu chimarrão, né? E aí tava assistindo TV antes de começar o churrasco, tradição do domingo. Aí assisti o Autosport, estavam falando, né, sobre o lubrificante, a importância da troca do óleo de transmissão, né, dos carros. Aí tinha carro lá, câmbio automático, CVT, né? E tinha uns caras que nunca trocaram, outros que trocavam direto, né, seguido. Os caras compararam os óleos. Já estava tudo entupido, o cara teve que gastar 6 mil reais para arrumar, e o outro gastou, não lembro, 800 reais para trocar o óleo da caixa. Então,
tem, né, essas importâncias aí. O óleo, né, ele tem uma vida útil, não adianta, e né, não vão naquela que, depois que esquenta, tudo vira líquido. Mas até esquentar, dá para muita coisa estragar, né? Meu pai é desses. Né? Meu pai no caminhão lá, ele, depois que esquenta, tudo vira líquido. Então, não ligava muito para isso. Até hoje não liga direito. Mas beleza. Então, agora, falando sobre. Agora sim, né? Falando, na verdade, sobre os mancais de contorno lubrificados. Tá? Então, o movimento relativo entre duas superfícies com apenas uma película lubrificante parcial, não hidrodinâmica, é chamada de lubrificação por limite ou lubrificação de película fina, né? Que é o que a gente estava vendo até agora. Mesmo a lubrificação hidrodinâmica terá momentos em que, no modo de película fina, como mesmo a lubrificação hidrodinâmica terá momentos em que está no modo de película fina, como na inicialização. Alguns rolamentos são lubrificados por limite ou secos o tempo todo. Esses rolamentos são muito mais limitados, né? Esses rolamentos que não usam lubrificantes, rolamentos secos, são muito mais limitados por carga, temperatura e velocidade. Então a gente não pode, a gente tem que se atentar a isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz o curso técnico em mecânica, lá nos primórdios da década, da década não, do século, nós fazíamos uma furadeira manual no final do curso. E aí essa furadeira tem alguns eixos e tal, rolamentos, engrenagens, e existem buchas, né? Era de latão, eu acho, que era para fazer esses eixos rodarem, né? Não tinha, né, como colocar naquela, nem tinha o porquê colocar rolamentos naquela furadeira, rolamentos aonde iam os eixos, né? Podia ser rolamento? Podia ser, mas precisaria de 4 rolamentos, são turmas de 20, 30 alunos. Por que não um rolamento sólido ali, um rolamento sólido não, uma bucha de latão, que ela tem essa propriedade de, digamos, de não ter um atrito tão grande, com o aço, que era o do eixo. A carga é uma carga relativamente baixa, né? É a força que tu consegue fazer na manivela, que é uma furadeira de manivela, né? Temperatura também não esquenta, né? É relativamente quase zero não, quase temperatura ambiente. E a velocidade também é velocidade baixa. Então, poderia se utilizar, né? E utilizava-se buchas de latão para fazer esses acoplamentos dos eixos ali na estrutura da furadeira. Então, existem alguns rolamentos, materiais para rolamentos lubrificados por limite, né, que são esses rolamentos secos, no caso, deslizamentos secos, que são bronze fundido, poroso, ferro, nylon, teflon, que mais? Borracha, madeira, um monte. Beleza. Aí nós temos aí carga máxima, temperatura máxima. Vocês podem ver que é uma temperatura bem baixa, né? Relativamente baixa. Aqui 66 graus. Velocidade 7,6 metros por segundo, uma velocidade relativamente baixa também. Tá? Então, são valores para velocidades, temperaturas e cargas baixas. Beleza. Beleza, ali foi o colega compartilhou, né, sobre as buchas autolubrificantes que utilizam, então, na empresa que ele trabalha. Realmente são boas
Boas soluções. Muito bom. As depolímeros são muito utilizadas, né? São bastante utilizadas em muitas aplicações. Bom, pessoal, mas nós temos que ver, então, a questão aí dos cálculos, né? Porque nós temos que definir, então, um desgaste da bucha, né? Dados, né? O número de ciclos, o número de revoluções que ela vai aguentar, o desgaste dela, né? Então, isso que a gente tem que verificar, né? Para determinar a vida útil, né? A gente vai querer determinar a vida útil dela. Então, seguido isso, nós temos o cálculo. Deixa eu ver se está certo aqui. Temos um cálculo que está mostrado nessa figura. Nós estamos mostrando nessa figura o seguinte: nós temos um bloquinho, né, numa superfície. Esse bloco A, ele tem uma força sendo aplicada sobre ele. Ele vai ter uma força normal. Ele vai ter uma força de atrito para empurrar e uma força contrária, né, uma reação. Toda ação tem a reação. E aí ele vai deslocar isso de um tamanho S, tá? Então, esse tamanho S, esse deslocamento é um comprimento, né? Beleza. No deslocar, eu vou dividir aqui no meio. Do 1 para o 2, vocês observem, né, que isso aqui tem uma superfície embaixo, rugosa e tal. Ele perde uma camada de material que está aqui, ó, W. Então, ele perde essa camada aqui que está destacada aqui. Desgaste. Então, qual é a primeira equação que foi desenvolvida para isso? Que o desgaste vezes a área, né? Essa altura vezes a área, esse volumezinho aqui, ele vai ter que ser igual à força de atrito vezes a pressão, vezes a área, vezes a velocidade, vezes o tempo. Tá? Então, logo, né? Que é essa primeira forma. Logo, já se substituiu esse fator de segurança, esse coeficiente de atrito por 1K, tá? Por 1K. E depois, que é o K é o fator de desgaste. E depois, cancelou-se, né, esses dois As aqui, essas duas áreas. Logo, a gente vai ter esta fórmula, apagar tudo aqui. Essa fórmula aqui, como a fórmula do desgaste. Tá? O desgaste linear. É isso aqui. Então, o valor de Q, K, é um valor tabelado. O P é a pressão. 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 O V é a velocidade vezes tempo, né? Para dar esse S, para dar esse, né? Deslocamento é igual a velocidade vezes tempo. Ok, então essa é a fórmula do desgaste linear. Fatores de desgaste, que é o K, né? Então tem material da bucha, nylon, policarbonato, bronze e valores aqui desse K.
Coeficiente de fricção, tá? Tá aqui. Alguns tipos de materiais, o duro, o seco, oleosos, então o FS aqui. Beleza. Porém, só essa concepção, W igual a K, Q, K, P, VT, é uma equação muito simples, né? Que na prática ela precisa levar em consideração algumas outras coisas. Para isso, então, foi útil incluir dois fatores de modificação na equação da desgaste linear. F1 e o F2. O F1 para levar em conta o tipo de movimento, carga e velocidade. E o F2, condições de temperatura e de limpeza. Então, isso nos resultou em mais duas tabelas, a 12,10 e a 12,11. E aí o F1 e o F2 multiplicam a equação que nós já tínhamos. Então, aqui, modo do movimento, né? Esse é o F1. Modo de movimento oscilatório, alternante e rotatório. Pressão característica de 5 ou menos. Aí nós temos velocidade, 16,8 ou menos, não sei o que, papapá. E aí nós temos o F1. Tá? Então temos esse fator F1 aí. O F2, temperatura, material estranho, sim ou não. Temperatura, 60 graus ou menos, 60 ou menos, sim ou não? Sim. Tem material estranho, tem poeira, por exemplo. Aí o F2 vai de 3,0 a 6. Tá bom? Então, esses são os fatores ambientais, o F2. Beleza. Agora, nós vamos verificar ainda nessa ideia, tá? Do desgaste. Nós vamos verificar, por exemplo, a pressão, tá? Distribuição de pressão nesse mancal. A pressão nominal, pressão dada, é o famoso pressão é força sobre área, né? Que nesse caso é π, é D vezes L. Beleza. A distribuição de pressão é dada por pressão é igual a pressão máxima vezes cosseno de θ. Sendo θ esse ângulo aqui entre a pressão máxima e a pressão P. Tá? E esse θ, então, ele vai ser entre π meios a menos π meios, tá? Se a carga estiver na posição F. Então, vai ser nesta área aqui. Com a pressão máxima, aqui nesse caso, em π igual a zero, né? Π zero. Né? Π zero. Π não. Π não. Como é que é o nome dessa? Teta, né? Teta. Teta. A componente vertical de PDA é PDA cosseno de θ igual PDL P sobre 2 d θ cosseno de θ, que é igual a pressão máxima vezes dl sobre 2 vezes cosseno de θ de θ. Então, essa é a componente da pressão, tá, em relação à área. Se integrarmos esse P máximo dl sobre 2, se nós integrar isso de menos π meios a π meios, nós vamos ter, então, π quartos, pressão máxima dl
L igual ao F, força. Se reorganizarmos isso, isolando a P máxima, nós vamos ter que a pressão máxima é igual a 4 sobre π, força no mancal sobre dL. Tá, mas isso serve para quê? Para saber qual vai ser a pressão máxima. Porque às vezes a gente só tem a pressão nominal, né? A gente não tem a pressão no ponto crítico. Usando a pressão nominal, P igual a força sobre área, força sobre dL. A velocidade em metros por segundo. Velocidade é igual a π vezes d vezes velocidade de rotação, n. Tá? Se nós usarmos isso, a multiplicação P vezes V vai dar em Pascal por metro por segundo, vezes metro por segundo. Tá? Que isso vai dar, então, P vezes V, pressão vezes velocidade, igual a π vezes força vezes N sobre L. Observe, então, que a pressão vezes a velocidade, ela independe do diâmetro. Combinando as equações, então, equações 29, 31 e 27, uma expressão para o desgaste da bucha é W, F1, F2, K, F, N, T sobre 3L. Aqui tem outra expressão também. Ah, mas a gente já descobriu o W. Aqui a gente está de novo. Porque aqui surge um fator muito importante, que nós não tínhamos levado em consideração, que é o tempo. O tempo. A gente consegue achar, isolando o tempo, nós conseguimos saber quantas horas a gente vai conseguir que essa bucha consiga lubrificar corretamente para aquilo que ela foi projetar. Tá? Então, com isso que a gente consegue esses valores. Então, essa equação muito importante também. Tá? Muito importante. Outra restrição recomendada do projeto é a restrição do diâmetro, a relação entre o diâmetro e comprimento. Tá? Que é a relação comprimento sobre diâmetro, na verdade, não pode ser menor do que 0,5 e maior do que 2. Tem que ficar nessa proporção aí. Opa, bati sem querer no end aqui. E o último exemplo, então, da aula, é uma bucha lubrificante Oils SP500 de liga de latão, possui 25 mm de comprimento, um orifício de 25, né? Logo, a gente já viu que é um L sobre D de 1, né? E opera num meio limpo de 20 a 21 graus. Também, meio limpo, né, sem sujeira, 21 graus, já está nos dando aqui o F2, né? O desgaste admissível sem perda de função é de 0,25. Ó, desgaste admissível. Já nos deu um valor interessante aí também. A carga radial é 3.150 newtons. A velocidade periférica já deu velocidade periférica, não deu rotação. 0,17 metros por segundo. Estime o número de revoluções para que o desgaste radial seja 0,125. Veja a figura 1240 e a tabela 1212 do fabricante. Aqui nós temos um exemplo, né? Diâmetro 25, largura 25, carga 350.
Aí aqui está a bucha. E ele quer o tempo para que essa bucha chegue, né? Perda a função dela. Beleza. Então vamos voltar na figura. Opa, figura 240, essa de baixo aqui. E a tabela 12.12 do fabricante. Tabela 12.12 está aqui. Intervalo de serviço, pressão característica admissível menor do que 24,5, velocidade máxima 0,51, estamos dentro, que é 0,17, né? Produto PV menos do que 1,64, vamos ter que pegar a pressão e fazer, né, esse PV. E a temperatura menor do que 149. Também já atingimos porque ele disse que era 21 graus. Beleza. E ali tem outras propriedades, né? Resistência, locação, dureza do material do mancal. Bom, a tabela do K, a gente já acha este valor de K. 1.207, 10 na menos 10 metros cúbicos por segundo por Newton metro por segundo. Tabela 10.10 e 10.11 nos dá o F1 e o F2. Na tabela 10.12, PV T 1,64. Aqui, ó, admissível, né? PV máximo. O PV máximo admissível também pega a pior condição, 24,5. E a velocidade máxima, tá aqui, ó, 0,51. Das equações, a gente consegue achar e verificar se esses valores que foram dados aqui, PV, pressão máxima, e 0,51 de velocidade máxima, estão ok. Pressão máxima da fórmula 4 sobre π FdL vai dar 6,4, que é menor do que 24,5 MPa. O P da fórmula F sobre dL vai dar 5 MPa. O V, 0,17, que é menor do que 0,51, correto. Aqui eu também falei, esqueci de dizer que estava correto, né? Por que a gente calculou o P aqui? Para multiplicar com o V e dar o PV. PV igual a 5, né, que é 5 aqui que a gente calculou, vezes 0,17, vai dar 0,85, que também é menor do que 1,64. Tudo está correto, tudo está se encaminhando para um valor ideal. Da equação que relaciona o F1, o F2, que é a equação do desgaste, que tem o T, que a gente vai querer o quê? Isolar esse T. A gente manipula aqui para melhorar ela, né? A gente, em vez de usar π dn, como foi velocidade, a velocidade já foi velocidade escalar dada, a gente troca o π dn por v. V. Beleza. Então tá aqui, ó, VT. Então, resolvendo para o T, né, sabendo que o desgaste foi nos dado, desgaste 0,125, cadê o desgaste? Pois é, não entendi por que ele usa 0,025 vezes 10 na menos 3.
25 milímetros, 25 milímetros, ok, 0,0025. Pi. O desgaste admissível, vocês concordam comigo que tinha que ser outro valor? Ou não? Na minha opinião, tinha que ser 0,0125 vezes 10 na menos 3. 0,125. Faltou um 1 aqui, ó. 0,125. Que ele disse no exercício que era 0,125 milímetros. O desgaste admissível. Então, quero calcular aí para ver se está certo. Por favor, alguém que tem calculadora aí, calcula para mim. Depois, 4 vezes 1/3. 4, 1/3 não, 1,3 vezes 1 vezes K vezes o V vezes o F. Dá 7.302.407 segundos. Ou daria 121.708 minutos. Tá? Então, aqui tem esse erro aqui é 0,125. O W, desgaste admissível. Não 0,025. E isso provavelmente vai impactar nas revoluções. Não, a revolução ok. Vai impactar no número de ciclos. Né? A velocidade rotacional é V sobre πd, né, que vai dar 2.164 revoluções por segundo, que vai dar 2,164 revoluções por segundo, que vai dar 130 revoluções por minuto. Para nós saber o número de ciclos, nós vamos ter que ter as revoluções por minuto vezes os minutos, que deu aqui, e aí nós vamos ter a quantidade de revoluções. Para isso, a gente tem que conferir se esse valor está certo aqui. Tá? Deixo para vocês essa observação, conferir se está correto esse valor. Tá certo. Tá certo o quê? Se eu colocar 125, vai dar aquele valor ali? Isso. Beleza. Então, aqui é 0,125 vezes 10 na menos 3. Beleza, pessoal. Obrigado. Então, aí, né? Shigley nos agraciando com erros hoje. Quem tiver a 10ª edição aí, dá uma conferida, ver se não foi corrigido isso aí. Beleza? Então, aí ele vai, esse rolamento, esse mancado de deslizamento aí foi para 15,8 vezes 10 na 6 revoluções. Fim de papo. Beleza? Obrigado. Até mais.